Olá! Bem-vindos a esta análise detalhada sobre uma das transições mais incríveis que estamos a viver na tecnologia atual. A inteligência artificial deu um salto gigante. Pensem nisto, já não estamos limitados àqueles sistemas passivos que apenas geram um texto ou uma imagem quando lhes damos uma instrução direta. Entramos numa era completamente nova, a era da inteligência artificial que, literalmente, age. Os chamados agentes de IA estão a redefinir o que significa automação. Eles não servem apenas para acelerar as tarefas chatas e repetitivas. Eles conseguem automatizar processos de decisão inteiros e complexos. É a passagem de simplesmente criar conteúdo para a ação autónoma pura. E para termos bem a noção da escala absurda desta revolução, basta olharmos para os números. Sabiam que, segundo projeções recentes da Gartner, até ao final de 2026, cerca de 40% das aplicações empresariais vão incluir agentes de IA especializados nas suas funções? E para colocar isto em perspectiva, em 2025 esse número estava nos meros 5%. É um salto monumental em pouquíssimo tempo. A tecnologia está a saltar diretamente dos laboratórios de pesquisa para o coração das operações diárias das empresas. Certo. Então, vamos lá mergulhar nisto. A nossa jornada hoje passa por entender primeiro a diferença entre agentes e copilotos, descobrir como um agente funciona na prática, os seus níveis de inteligência, casos reais de aplicação, os benefícios cruzados com o indispensável fator humano e, claro, um olhar sobre o futuro. Vamos então começar pelo primeiro ponto. Agentes contra copilotos, qual é exatamente a diferença? A grande diferença aqui resume-se a uma palavra: autonomia. O modelo de copiloto, que a maioria já conhece, trabalha lado a lado connosco. É como ter um assistente de navegação no telemóvel, não é? Dá uma ajuda preciosa em tempo real, mas precisa que o humano no comando valide e dê as instruções passo a passo. O controle é todo nosso. Por outro lado, um agente de IA é um verdadeiro trabalhador digital autónomo. Em vez de ficar à espera da nossa validação a cada clique, damos-lhe um objetivo final e ele vai trabalhar sozinho em segundo plano. Ele apercebe-se do ambiente, toma as suas próprias decisões e resolve tarefas complexas de múltiplos passos com o mínimo de supervisão possível. O que nos leva diretamente à nossa segunda secção. Como é que um agente funciona na prática? O ciclo cognitivo. E isto que temos aqui ilustra a coisa de forma brilhante. A arquitetura base de um agente assenta num ciclo constante de percepção e ação. Basicamente, o agente usa sensores digitais para ler o ambiente a um dado momento. Imaginem, ler dados de um sistema, analisar um estado ou interpretar um e-mail longo. A seguir, pega nessa informação e processa-a através do seu cérebro, que é normalmente um grande modelo de linguagem, um LLM, para raciocinar. E finalmente decide o que fazer e usa os seus atuadores, que no mundo digital são as ferramentas de software, para agir e alterar de facto esse ambiente. Para que este ciclo aconteça com sucesso, há um fluxo de trabalho altamente metódico. Primeiro, o agente desenha um plano. Não estamos a falar de um caminho pré-programado e rígido. Ele desenha fluxos de trabalho novos à medida do problema, usando até a memória que tem de interações passadas. No passo 2, mete mãos à obra e usa ferramentas de software, como aceder a bases de dados ou comunicar com outras plataformas via APIs. O terceiro passo é, sem dúvida, crucial. Ele reflete sobre o próprio trabalho. O agente autoavalia-se, detecta os seus erros e ajusta os resultados. E por fim, no quarto passo, colabora. Ele pode pedir-nos a nós humanos uma aprovação final, num passo crítico, ou coordenar-se com outros agentes para dar a tarefa como fechada. Avançando para a nossa terceira secção, os níveis de inteligência, do reflexo à aprendizagem. É muito importante perceber que nem todos os agentes são construídos da mesma forma. Há uma escala de evolução com 5 níveis. Começamos no básico, com os agentes reativos, que funcionam com base em regras fixas, como um termostato lá de casa. Depois passamos para os agentes baseados em objetivos, que já conseguem planear uma sequência de ações para chegar a um destino, tal como o GPS. A evolução seguinte são os agentes baseados em utilidade, que avaliam qual é o caminho mais eficiente para lá chegar, poupando tempo ou custos. Um nível acima, temos os agentes de aprendizagem, que melhoram o seu desempenho ao longo do tempo através da experiência. E no topo disto tudo, os sistemas multi-agente, redes complexas de agentes hiper-especializados que colaboram em conjunto para resolver problemas a uma escala massiva. Ora, o que é realmente interessante nesta anatomia de um agente de aprendizagem é que o sistema não se limita a executar tarefas a direito. Olhem ali para componentes muito específicos como o crítico e o gerador de problemas. O crítico está constantemente a avaliar o desempenho do agente em relação a uma meta e dá-lhe feedback. Já o gerador de problemas não está lá para criar estragos, mas sim para sugerir ações exploratórias, testando novos cenários para que o agente descubra estratégias ainda melhores. É este ciclo interno fascinante que permite ao sistema adaptar-se e evoluir de forma robusta, sem precisarmos de ir lá reprogramar tudo manualmente. Vamos passar da teoria à prática na secção 4. Aplicações no mundo real.
O impacto destes trabalhadores digitais já se faz sentir transversalmente. Na logística, por exemplo, os agentes já conseguem analisar a procura, cruzar inventários e ajustar rotas de entrega em tempo real para otimizar as operações. Nas tecnologias de informação e cibersegurança, são absolutamente incríveis a detectar ameaças proativamente e a mitigar vulnerabilidades antes de um ataque acontecer. E no atendimento ao cliente, esqueçam as respostas automáticas básicas. Eles conseguem validar disputas, entrar nos sistemas de faturação e resolver o problema do cliente de uma ponta à outra. Aliás, estudos recentes apontam que, em áreas como recursos humanos e suporte TI, a introdução destes agentes permitiu às equipas poupar entre 30% a incríveis 90% do tempo gasto anteriormente em operações internas. Mas claro, nem tudo é perfeito, o que nos leva à secção 5, os benefícios e o fator humano. Como é que gerimos os riscos? O ponto absolutamente crucial aqui é aquele conceito no ecrã, o Human in the Loop, ou seja, manter o humano no circuito de decisão. É que sim, os agentes trazem ganhos de produtividade alucinantes e operam 24 sobre 24 horas, mas deixá-los correr de forma descontrolada abre a porta a sérios riscos de segurança, possíveis enviesamentos na tomada de decisão e fragilidades na privacidade dos dados. A automação total nem sempre é a resposta. A supervisão humana é vital para definir os limites da IA, especialmente em tarefas sensíveis. É este fator humano que garante que o trabalho dos agentes continua a ser ético, seguro e 100% auditável a cada passo. E assim chegamos à nossa sexta e última secção. Conclusão. O futuro é multi-agente. Esta passagem de uma IA que apenas criava conteúdo para sistemas autónomos com propósito está em pleno andamento. Mas atenção, o objetivo destes agentes não é de todo substituir o nosso pensamento crítico. É exatamente o oposto. É libertar-nos daquela carga operacional repetitiva que nos rouba tanto tempo. O que nos deixa com uma questão bastante provocatória para pensarmos um pouco. Quando os sistemas já planeiam e agem sozinhos em grande parte das nossas operações diárias, qual vai ser o verdadeiro papel da inteligência humana? Ao delegarmos a execução puramente tática, abrimos finalmente espaço para nos focarmos a 100% na estratégia, no planeamento a longo prazo e na inovação. Fica a reflexão sobre o nosso futuro colaborativo com a tecnologia. Um grande obrigado por terem acompanhado esta apresentação e até à próxima.